irmãos, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Convidar a todos, já que os queridos estão em pé, para lermos a palavra do Senhor nesta noite, 2 Timóteo capítulo 2. Vamos ler do versículo 1, irmãos. Diz assim, olha: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É isso que diz aí, irmãos? E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. É isso que diz aí, irmãos? Se não militar legitimamente, não é coroado. Meus amados e queridos irmãos, parece até um texto palbreiro, né? Porque é uma carta pastoral. O sentido original mesmo dessa escritura era a instrução para o pastor Timóteo, né? Para o irmão Timóteo, que dirigia o trabalho, dirigia a obra de Deus, um jovem, mas de muita responsabilidade, um jovem de muito compromisso. Então, obviamente que a origem do texto era pastoral, uma carta pastoral. Tanto a primeira como a segunda carta a esse irmão Timóteo eram cartas instrutivas, de ensinos, que Paulo ele passava para o jovem Timóteo, jovem, mas muito comprometido com as coisas de Deus. Só que nós entendemos que todos que fomos chamados por Cristo, travamos uma batalha, travamos uma guerra. Sim ou não? Minhas irmãs, meus irmãos, independente da idade, eu estou me dirigindo aos jovens, mas independente da idade, seja adulto, seja mais maduro, não é? Todos nós travamos uma batalha diária, uma batalha, assim, meus queridos irmãos, dura, uma batalha cruenta, uma batalha sangrenta, mas que vale a pena, segundo o apóstolo aqui, batalhar essa guerra. Amém, irmão? Todos nós temos isso. Somos chamados por Deus. A partir do instante que você é chamado por Deus, pode ter certeza, a luta vai ser travada. Só que por antecipação nós temos uma promessa. Paulo, escrevendo nas suas cartas, ele diz, olha, vocês são mais, não só vencedor, mas mais do que vencedores. Eu não lembro para quem que ele escreveu, irmão Valdinei, se para a igreja de Roma, ou se lá para os Coríntios. Paulo afirma isso. Somos em Cristo mais que vencedores. Ou seja, você não precisa temer. Nós somos chamados com já a certeza da vitória garantida. O Senhor não vai nos chamar jamais para nos perder no caminho. Deus não trabalha com a possibilidade de desperdício. De você, meu irmão, ser largado aí na estrada, da senhora, minha irmã, não. Mas se eu e você perseverarmos até o fim, diz a palavra, seremos salvos. Então, nada de olhar para o tamanho do inimigo, nada de olhar para a encrenca que está ali na frente, nada de ficar aí pasmado, admirado, espantado, medroso, por causa da adversidade. Lute a boa milícia, e Deus será conosco para nos dar vitória. Tem soldado ferido aqui no nosso meio, gente que começou lá atrás com tanta boa intenção, com tanta gana, com tanta vontade, mas foi machucado na estrada. Num desses confrontos foi atingido. Quem sabe gente que está aqui com a ferida exposta, a ferida aberta ainda. Ô pastor, estou dando meus primeiros passos aqui, estou vindo aqui ouvir a palavra, mas só Deus sabe como é que eu estou por dentro. Estou arrebentado, estou quebrado, estou moído, estou destruído. Pois aqui é a casa do oleiro. Deus vai cuidar desse vaso. O Senhor vai tratar desse vaso. Quem crê, dá glória a Deus. Não importa o tamanho do problema, da angústia, da decepção, Jesus é mais na nossa vida, irmão. E nós vamos chegar lá. Quem tem certeza disso? Eu ganhei um desafeto num estado que eu estive, irmão. Tem um estado que eu trabalhei e ganhei um desafeto lá. Um rapaz que me detesta. Tudo bem, eu não sou florzinha. Vocês já viram que eu não sou coisinha fácil. Eu não sou essa. Não adianta eu ficar aqui me vitimizando, dizendo para vocês que eu sou um coitadinho, que eu não sou. De coitadinho eu não tenho nada. De coitadinho eu não tenho nada. Mas eu ganhei esse rapaz como desafeto quase que de graça. Porque até hoje eu procuro
no nosso relacionamento, nos nossos poucos contatos, eu procuro saber no que eu prejudiquei ele, não consigo. Eu sou suficientemente capaz, se eu lembrasse, se eu soubesse, como já tentei fazer uma vez, mas não consigo, ele até rejeita, ele não aceita. Não é? Eu seria capaz de chegar e dizer, ó, irmão, eu fiz isso, e peço perdão, me desculpa, me perdoa, por favor, vamos junto para o céu. Mas eu não tenho, ele também não fala, eu sei que ele não gosta de mim. Ele me chama aquele negão, é o tratamento dele para mim. E faz 20 e poucos anos, 27 anos precisamente, que esse rapaz ele fica assim esperando. Escuta isso, irmão, você arruma encrenca de graça, você nem sabe. Ele disse assim, uma hora ainda eu vou ver esse negão caído. Ele fala com todo mundo que ele conversa. Uma hora vocês vão ver, esse negão vai cair, esse negão vai tombar. Eu tenho certeza que ele não vai conseguir vencer. Ele fala. E Deus, por misericórdia, eu falo isso com temor, sabe, irmão? Eu não falo isso mas eu falo com temor, louvado seja, diante de Deus. E peço que o Senhor me guarde e me livre daquela língua peçonhenta. Me livre daquela maldição que lançou faz 27 anos. Eu quero chegar na presença de Deus de cabeça erguida, junto com os meus irmãos. Então, fazer a obra de Deus, se arruma esses enguiços, se arruma essas encrencas. A pessoa olhou para você, assim, não foi olha o narizão dele. Pronto. Olha para você e diz, oh, não gostei do jeito do cabelo dele. Pronto, você está frito. Olha para você, olha, sinceramente, o jeito dele falar me... Pois é, do nada se arruma essas encrencas, irmão. Não sei como é que pode. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aí você vai parar, porque ele entortou o nariz a hora que te viu, porque ele mudou de corredor para não te cumprimentar. Você vai encerrar a carreira e dizer, Jesus, para mim não dá, para mim não serve. Olha aí, está vendo? Fulano não gosta de mim. Irmão, muito menos gostaram de Jesus. E Jesus disse que se fizeram isso com ele, então com nós não vai ser diferente. Foi como se ele dissesse assim, põe a barbinha de vocês de molho. Porque se eu padeci, eu que só fiz o bem, Jesus que só fez o bem, a quem Jesus maltratou? A quem Jesus cometeu algum tipo de... Contra quem? Contra ninguém. Ainda assim, arrumaram um tribunal falso lá para crucificar o Senhor. E levaram ele para a crucificação. Bateram nele da forma como ele apanhou. Louvado seja Deus. Mas isso foi para Jesus. Agora que Jesus pagou o preço, eu não tenho que sofrer mais. Onde é que você leu isso? Que Bíblia é essa? Que Bíblia foi essa que você leu? A minha diz o contrário. Que se fizeram isso com lenho verde, o que não farão com o seco. Então é guerra, meus apreciados. É luta, e é luta todo dia. Ai, não, depois um dia vai acalmar. Não vai acalmar não, irmão. Enquanto você respirar, a luta está travada. Enquanto nós estivermos ainda respirando nesse mundo, o inimigo vai estar lá, vai estar em cima de nós, dizendo, sai, para, deixa, abandona, volta atrás, nega a fé, desista. Você não está vendo que não dá? Desista! E nós, em nome de Jesus, nos levantando contra as potestades do inferno, dizendo, dá sim, Satanás, Jesus me ajuda, Jesus é mais na minha vida. E ele não me chamou para me perder no caminho. Então, a guerra está travada. Portanto, não foi só para Timóteo que Paulo está escrevendo isso, e tampouco só para obreiros. Ele está falando com a igreja. Ele está dizendo para mim e para você, fortifica-te na graça. O mistério está aí, irmão. O segredo é esse, fortalece na graça. Fortaleça-te na graça. Vamos buscar. Vamos para a palavra. Vamos para o joelho. Vamos para o jejum. Vamos consagrar. Vamos rebater o mal. Que jeito, pastor? Como é que rebate o mal? Jesus ensina. O apóstolo Paulo ensina isso, dizendo assim, ó, vença o mal com o bem. Não é revidando, não. Não é falando na mesma altura. Não é batendo de volta, não. Bateu, levou. Não. Isso não é para nós cristãos. Isso é para o mundo. Bateu, levou? Não. Jesus diz diferente. Se te feriram uma face, dá outra. Epa, ninguém deu glória a Deus. Porque é duro, né? É difícil. Dá outra. Se foi atingido de um lado, vira agora. É assim que ensina os evangelhos. Não é, vou fazer um curso de defesa pessoal. Que se alguém vir tirar de mim uma casquinha, eu quero encher a fuça dele. Não. Negativo. O crente é diferente. O crente é diferente. Fortifica-te na graça. Não é no jiu-jitsu, não é no karatê, não é no judô, não é na capoeira, não é botar um 38 na cintura, não é andar com faca, não é andar armado. Não, irmão.
É fortificar na graça, na graça, na graça. Você vence na graça. Você vence na unção, você vence no poder de Deus. O diabo diz, cai, e você diz, Jesus, levanta. Satanás diz não, e você diz sim, em nome de Jesus. É assim, fortifica-te na graça, na comunhão do Senhor, na presença de Deus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis. Aleluia, Jesus. Vamos dizer aqui, vamos traduzir aqui. A igreja fiel, ao crente fiel, que sejam idôneos para também ensinar os outros, para passar isso para frente. A minha irmã, meu irmão, nós, como igreja do Senhor, ensinando os novos crentes, os que estão se achegando, dizendo, é por aqui o caminho. A porta é estreita, mas o fardo é leve. A porta é estreita, mas o fardo é leve. A porta é estreita, é com dificuldade, mas o fardo é levinho. Jesus transformou ele em fardo leve. Aquele peso do pecado que nós carregávamos, Jesus mudou essa coisa. E hoje o nosso fardo é leve. Amém, meus amados? E tu, pois, sofre as aflições. Está aqui, ó, de novo, mostrando que é luta. Como bom soldado de Jesus Cristo, sofre as aflições sem voltar atrás, sem negar a fé, sem abandonar o caminho. Rapidamente, irmão, porque a hora se passa muito depressa, mas Hebreus, capítulo de número 10, que vocês conhecem, mas só vou refrescar a memória. Vai lá, capítulo 10, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem um grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Agora o 38. Mas o justo viverá da fé. E se alguém recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, ó glória, não somos daqueles que se retiram ou que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, povo de Deus. Aleluia! Avançando, todo dia avançando. Não avançamos muito. A nossa força não é tanta, a nossa condição não é tanta. Não avançamos como deveríamos, mas vamos lá, vamos marchando. Às vezes no passo do gado, mas nós vamos marchando. É para frente que se vai. É para frente e para o alto, é para frente e para o alto, é para frente e para o alto. Voltar atrás, não. Irmão, crente voltar atrás só por estratégia. Estratégia de guerra. Às vezes não dá para você avançar muito, você percebe ali uns flancos, uns pontos ali do inimigo, aí você dá uma recuada assim, mas não é recuada de medo, não é recuada para fugir da ringa, para fugir da luta, não. É aquela recuada, aquela parada que você dá assim, medindo tudo, né, planejando, para depois alçar um ataque muito mais ousado. Vocês creem nisso? Estratégia de guerra. Estratégia de guerra. Aquilo que o diabo olhava, ela tá, olha lá. Espera aí, Satanás. Você vai ver nojento, sujo. Você vai ver o voo que ela vai alçar. Você vai ver a forma como Deus vai dar vitória para o seu servo. Oh, aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Até ri esses dias. O irmão falou para mim, pastor, mas eu nunca mais... Ele acompanhava nós lá por Curitiba. Aí, onde é que o senhor anda? Nunca mais vi o irmão, fiquei tão preocupado, achei que o senhor tinha até parado, irmão. Falou para mim lá na convenção, eu falei, rapaz, acessa aí, PJC Bauru, para você ver. Acessa aí, você vai ver, louvado seja o nome do Senhor. Então, ainda que alguém pense, parece que está assim, tão recuando, não, recuando, você vai ver, Satanás, não sai da frente não, que essa igreja vai te atropelar. E Deus vai dar graça para nós. Quem crê, meus amados? Não é porque somos bons, não. É porque Jesus é bom. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem te alistou? Quem nos chamou foi Deus. Então quem nos alistou para essa peleja foi o Senhor. Isso não é coisa nossa. Quando que eu e você ia assumir um negócio desse tamanho? Jamais. Uma guerra dessa. Placável, um inimigo que não dá trégua de dia e de noite. Nós ia querer mais sossego. Fazer paz com o inimigo, levantar a bandeirinha branca. Satanás,
Eu não sou teu inimigo não, viu? Eu não sou teu inimigo não. Bandeirinha branca para você. Vou fazer tudo o que você quer. Eu quero ficar em paz com você, Satanás. É isso que nós ia fazer. Isso que nós fazíamos lá no mundo. Paz com o inimigo, para não ter problema. Aí, de repente, o Senhor nos coloca na frente dessa luta, irmão. Porque a igreja está na frente, irmão. A igreja está ali na vanguarda. A igreja está lá. Vocês sabiam que a igreja é a única barreira que o diabo tem para não apodrecer esse mundo carregado de pecado? O mundo não entrou em estado de putrefação, de destruição total. Por que eu digo isso? Firmado na palavra. Jesus diz que vós sois o sal da... E o que o sal faz? Conserva. Irmão, esse mundo não foi destruído ainda completamente, porque tem o sal aqui que segura as pontas. O sal está por aí ainda. Aleluia! O sal está aí. Se não fosse a igreja do Senhor Jesus, Deus presenteou. O mundo não entende isso. O mundo é cego. A Bíblia diz que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incautos. Eles não enxergam assim. Eles não vêem dessa forma. Mas a única coisa que sustenta ainda, irmãos, a humanidade chama-se Igreja do Cordeiro de Deus. A hora que essa igreja for assim tomada, como vai ser, a hora que o Senhor disser, vem minha noiva, e nos levar ao encontro dele nas nuvens, esse mundo vai ser entregue à perdição total. Aí o diabo vai agir como ele quer. Por enquanto não, Satanás não faz ainda o que ele deseja plenamente. Porque ele tem uma barreira. Ele olha para o servo, para a serva de Deus e diz, opa, eu não posso ainda, não posso agir como eu gostaria. Mas o dia que a igreja for tirada, ele vai ter liberdade, livre acesso. E ai dos moradores da terra. Ai de quem não subir com Jesus. Ai, que Deus tenha misericórdia. Aí, meus amados, vejam que coisa bonita. Versículo de número 5 diz que, e se alguém, agora é para encerrar, se alguém também milita, não é coroado, ou seja, não é recompensado, não vai ser galardoado, não vai ter nenhuma distinção, se não militar legitimamente. Aqui tem um ponto importante para nós, importantíssimo, porque não é só lutar, tem que lutar de forma legal, tem que lutar de forma limpa, tem que lutar, meus queridos irmãos, sem fraude, sem maracutaia, está vendo aí? Se não militar legitimamente. Não pode militar à base da mentira, à base da trapaça. Não pode, meus queridos irmãos, militar à base do engano, usando de artifícios, usando, às vezes, de recursos que não procedam de Deus, não seja oportunizado pela graça. Qualquer arma que eu e você usar, qualquer arma, nessa lida, nessa luta, nessa guerra que eu e você usar, que não proceda de Deus, então nós não vamos ter galardão, nós não vamos ter recompensa. O cristão nunca pode, por exemplo, meus amados irmãos, porque está sendo vítima de alguma coisa, ainda que esteja sendo vítima de alguma coisa, usar, por exemplo, da mentira para se justificar. É a verdade o tempo todo, irmão. É a verdade sempre. É a verdade que liberta. É a verdade que transforma. É a verdade que nos assegura galardão. Não podemos usar de engano. Não podemos usar de qualquer artifício humano. Tem que ser disposição do céu para mim e a sua vida. Amém, meus amados? Sem mentiras, sem falso testemunho, sem, meus queridos irmãos, arrogância, sem soberba, sem maldade, sem ira, sem inveja, sem contenda, sem confusão. Nós precisamos lutar pela verdade, com as armas da verdade. Vocês recebem isso? Isso é lutar legitimamente. Por que muitos caem? Porque usa de engano. A Bíblia diz, quem usa de engano não permanecerá dentro da minha casa. Então o Senhor extirpa, o próprio Deus faz com que ele seja apego nas suas mazelas, e a pessoa não resiste e cai fora, e sai, porque usou de engano, usou de artifícios perversos, malignos, que não agradaram a Deus. Agora, irmão, quando você luta em nome da verdade, pela verdade, falando e vivendo a verdade, aconteça o que acontecer, por mais injustiçado que você seja aqui, lá na frente o Senhor te levanta.
Lá na frente o Senhor diz assim, olha aqui meu servo, ó, eu quem justifico ele, 8 de Romanos. Quem, pois, intentará acusação contra os filhos de Deus, se é Deus quem os justifica? Aleluia! Então, irmãos, fica firme na presença de Deus. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo da pressão que ele faz para nos fazer retroceder, para nos fazer voltar atrás. Não tenha medo das estratégias que ele usa para querer, meus queridos irmãos, nos expor, nos ridicularizar. Ergue a cabeça. Quem tem que ter vergonha é o diabo. Quem tem que se envergonhar é o mundo, é o pecado. Ergue a cabeça, igreja do Deus vivo. Lute esta guerra de cabeça erguida. Diga para o diabo e os seus adeptos, aqui não, Satanás. Jesus já mudou o meu coração. Jesus já mudou a minha vida. Amém, meus amados? Deus nos agraciará por isso. Então, se alguém também guerreia, não será coroado, se não lutar de forma legítima. Glória a Deus. 1 Coríntios 9, 25. 1 Coríntios 9, 25. Bendito é o nome do Senhor. Aí eu encerro com vocês nesta noite, queridos irmãos. Veja, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Falando de novo da mesma peleja, da mesma guerra. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível aqui. Nós, porém, uma coroa que não vai se perder jamais. Uma coroa incorruptível, diz a bendita palavra de Deus. Meus queridos irmãos, dá para nós continuarmos firmes nesta caminhada, irmãos? Vira a página, capítulo 4 desse mesmo 2 Timóteo, versículo 8, se não me falha a memória. Veja, Paulo, no seu finzinho, ali sentindo já, meus amados, a sentença se aproximar. Ele diz assim, desde agora, ó Timóteo, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, aqui ele nos acrescenta, ó, não somente a mim, diz Paulo, mas também a todos que amarem a sua vinda. No 7 ele diz, combati o bom combate. Essa guerra, ele está falando dessa guerra. Estou encerrando a minha carreira, acabei a minha carreira e guardei a fé. Amém, meus amados? Ou seja, muitos têm combates, muitos têm guerras, muitos têm enfrentamentos, mas só o cristão tem o bom combate. Só o cristão luta, milita a boa milícia. Os outros é com engano, é furando o olho do outro, né? Esfaqueando a traição, com armadilhas, querendo pegar de toda forma. Mas o cristão não. O cristão ele luta a boa milícia. Aleluia. Em nome da verdade, pela verdade, vivendo a verdade, na gloriosa presença do Senhor. Quem recebe esta palavra dá glória a Deus. Bate palma para Jesus. Fiquem em pé, meus amados irmãos. Eu queria que viesse aqui à frente, irmãs e irmãos, que têm se sentido de uma forma tão assim, direta, atingidos nessa guerra, nessa batalha, a ponto de você chegar aqui, às vezes mancando, chegar aqui sentindo dor, com a ferida aberta, exposta. Mas você sabe, você conhece, você crê que Jesus pode mudar essa situação hoje, em nome do Senhor. Não sei o que se passou e também pouco importa eu saber. Eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer, isso eu faço com garantia, é orar. Para Deus te dar vitória nessa guerra em que você foi ferido. Soldado ferido. Eu estou falando aqui para crentes feridos. E eu quero orar por você aqui nessa noite. Como eu disse, essa peleja ela é dura. Essa peleja ela é cruel. E eu quero orar em seu favor. Há muitos feridos choram de angústias e de dor.
necessidade atende hoje, não deixe um soldado ferido morrer. O coro. Aperta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos. Se tiver mais alguém, venha. Venha. Alguém nos assistindo, dobra o joelho diante do seu monitor. Aleluia. Dobra o joelho diante do seu monitor. E nós vamos orar agora por esta igreja, por você, meu querido. Alabai. Soldado ferido morrer. Ergue as mãos para cá, meus amados, em nome de Jesus. Vamos orar por estas vidas, que o Espírito Santo vai restaurar, que o Senhor vai fazer sarar as feridas no coração, na alma. Ah, irmãos, eu sinto a presença do doce Espírito Santo aqui. Aleluia, aleluia. Nós não estamos sozinhos, igreja. Você não está sozinho, irmã, irmão. O Santo Espírito de Deus está aqui para fechar esta ferida, para estancar esta sangria, para fazer você de novo levantar e andar, para fazer outra vez você tomar posição nesta batalha. O Senhor está aqui para sarar, o Senhor está aqui para sarar. Oremos, irmãos. Altíssimo Deus, em nome de Jesus, essas almas são tuas, estas vidas te pertencem, são soldados teus, soldados do Senhor, chamados pelo teu Espírito. Mas na batalha, Senhor, eles sofreram. Aleluia, na caminhada eles padeceram, sofreram revés, foram atingidos, muitos deles de forma traiçoeira. Muitos deles de forma traiçoeira, eles foram atingidos. Isso magoou, feriu o coração, abateu a fé. Mas eu quero pedir, doce Espírito Santo, eu quero pedir, doce Espírito Santo, não deixe os meus amados prostrados, não deixa nenhum deles caído no caminho, não, nenhum deles retroceder, nenhum deles sair da tua presença. Esses irmãos, estas almas, estas vidas te pertencem, Jesus. Foi o Senhor que as conquistou no Calvário. Foi o Senhor que pagou o preço alto pelas suas vidas, pelas suas almas. Por isso o diabo não vai destruir. Não vai. Eles não vão ficar embaraçados. Não vão ficar embaraçados. Não vão ficar caídos no caminho. Não vão. Ó Senhor, envia uma dose gloriosa do teu poder. Envia, Jesus, envia uma dose, aleluia, cavalar da tua unção aqui nesta noite, sobre a vida dos meus amados. Que eles saiam daqui renovados, restaurados, reconstituídos espiritualmente, vencendo todas as barreiras. Todas as barreiras. Alabai. Oi, eu queria tanto orar mais com vocês, irmãos, mas eu estourei o horário. Só diga assim comigo, fala assim: meu Deus, eu creio nesta palavra. Foi o Senhor que me chamou, e o Senhor não vai me deixar prostrado. Eu quero continuar guerreando, pelejando as batalhas do meu Deus. Me ajuda, unja-me com teu poder, com teu Espírito, e me faz vencer
o inimigo para a glória de Jesus. Amém. Bate palma e dá glória a Deus, povo de Deus.